Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. E que o dia de hoje seja uma bênção para a glória de Deus. O Senhor possa te abençoar, abençoar a sua vida, os seus caminhos, em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. A mensagem, meus irmãos, está lá no livro de Tiago, no capítulo 5, isso mesmo. Lá no versículo 16, onde o apóstolo Tiago, ele ensina, nos exorta a orar uns pelos outros. É muito importante, meus irmãos, a gente buscar este hábito, buscar, meus irmãos, essa unidade de oração uns pelos outros. Isso revela verdadeiramente a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus, ela não só é revelada, meus irmãos, em busca dos nossos desejos ou nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Mas a oração, o amor uns pelos outros, isso é muito importante na nossa vida e na nossa caminhada. E alguém diz assim, pastor, mas o que isso tem a ver, o que esta passagem tem a ver com o meu dia? É que se nós, meus irmãos, somos transformados a ponto de amar e orar uns pelos outros, isso, meus irmãos, abre portas para as nossas vidas. Isso, meus irmãos, nos aproxima de Deus. Muitas vezes nós achamos que para se aproximar do Senhor é preciso grandes sacrifícios. Claro, meus irmãos, que o nosso jejum, oração, o nosso culto a Deus é muito importante. Mas, meus irmãos, se a gente não cumprir isso mesmo, estes mandamentos de amar, orar uns pelos outros, nós não estaríamos exercendo a vontade de Deus. E assim, meus irmãos, nos impede de alcançar, meus irmãos, as bênçãos de Deus, de alcançar, meus irmãos, a plenitude de Deus para as nossas vidas. Não existe e não tem como, meus irmãos, nós sermos cristãos e termos esse sentimento de egoísmo em nossos corações, onde nós somos o centro, onde eu sou o centro, onde eu só penso isso mesmo, em mim, como que o mundo, isso mesmo, tivesse que ser para apenas me servir. E não é, meus irmãos. Uma coisa que a gente aprende é que o mundo é para todos, isso mesmo, é para todos. E Deus, meus irmãos, tem tudo para fazer para todos. E o nosso propósito nem se resume a este mundo, mas sim alcançar o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E quando nós criamos este hábito, nós criamos este relacionamento com Deus, e o nosso coração é purificado, santificado, a ponto de amar e orar uns pelos outros, isso é muito agradável a Deus. Isso, meus irmãos, nos aproxima de Deus. Isso, meus irmãos, muda muita coisa nas nossas vidas. Abre portas, muitas vezes ansiedades, sentimentos que não agradam a Deus
nos corações são tirados, são arrancados. E é isso que Deus ele quer, que venhamos ter uma consciência limpa, um coração puro, isso mesmo. E venhamos verdadeiramente viver a fé que ele espera de nós. Quer, meus irmãos, amar uns aos outros, amar a ele. Quer, meus irmãos, aprender e buscar viver em comunhão, em unidade, uns com os outros. Sabendo que o propósito de Deus, meus irmãos, que Deus tem um propósito, meus irmãos, para a vida de cada um. Se a gente, meus irmãos, se a gente se encontra-se com Deus, né, por meio de Jesus Cristo, Ele vai nos colocar, meus irmãos, no propósito que Ele tem para as nossas vidas. E nós, meus irmãos, se a gente se encontra-se com Jesus, nós iremos encontrar o propósito que Ele tem para as nossas vidas e iremos ser realizados, felizes naquilo que iremos fazer. Isso mesmo. Estaremos, meus irmãos, resolvidos, direcionados, isso mesmo, contentes, isso porque Jesus ele nos faz isto, ele completa o que nós realmente precisamos, o que nós necessitamos. Glória a Deus. E muitas pessoas, meus irmãos, e todos nós estamos sujeitos, né? Se não vigiarmos, achar, meus irmãos, que nós estamos, ou alguém está roubando oportunidades nossas, ou que alguém pode tomar algo que Deus tem para mim ou para você, de forma nenhuma. Isso mesmo. Isso, quem põe isso é o diabo. Isso. Ou que a nossa vida, ela depende de uma disputa ou de uma competição, e não é assim. De forma nenhuma. O diabo é quem se alegra e o diabo é quem quer isto. Mas se a gente, meus irmãos, viver para o Senhor, verdadeiramente agradando a Ele, Ele vai, meus irmãos, nos direcionar e cumprir com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Pois então, busque amar uns pelos outros, né? Orar, amar, isso mesmo, e compreender que isto agrada a Deus, isto nos aproxima do Senhor, isto é santidade. Muitas vezes, meus irmãos, achamos que o pecado só é quando cometemos algo grave, isso mesmo. Mas quando, meus irmãos, não oramos uns pelos outros, não amamos, estamos pecando. Isso mesmo, estamos pecando. E isso nos distancia do Senhor. E a gente precisa confessar isto e orar uns pelos outros. Reconhecer, né? Reconhecer a condição nossa, do nosso coração. A nossa condição de pecador. Porque quando falamos em pecado, né, achamos que alguém diz assim, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Como se o pecado só fosse esse. Mas o pecado está em nossos corações. E nós, meus irmãos, é quem temos que buscar em Cristo ser uma nova criatura, isso mesmo, ser transformado por Ele e viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Olha o que a palavra diz, lá no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele aqui recomenda que, quando confessamos as nossas culpas, oramos uns pelos outros, isso é tão poderoso que tem o poder até de nos curar. Isso mesmo. Até de trazer cura. Isso mesmo. Agora, isto é cura para a alma, isso mesmo. A alma que está ferida, o emocional que está muitas vezes adoecido, o coração que está adoecido, e muitas vezes até problemas mesmo físicos, de saúde mesmo.
E quando confessamos e oramos, a palavra que diz que tem o poder de a gente ser sarado. Sarado. A oração de um justo pode muito. Isso mesmo. E a oração de um justo começa quando? Começa quando há confissão, há, meus irmãos, purificação e unidade. Oração um pelo outro, amor. Porque o coração desta pessoa está alinhado à vontade, ao propósito de Deus. Glória a Deus, que assim possamos fazer, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar agora por você. E peço também que você ore por mim, tá? Pelo nosso ministério, pelos nossos caminhos. As lutas, as aflições são muitas, mas eu creio que Deus irá nos dar vitória, como também vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Aí, no que você empreende, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. O Senhor irá nos dar a vitória. Vamos orar. Eu quero também pedir, né? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, participe conosco aqui diariamente e você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo, tá? Participe conosco diariamente aí e Deus vai te abençoar. De manhã, à noite, temos trazido aqui orações, pregações, mensagens edificantes que vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar juntos em uma só fé e em um só propósito. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, Senhor, neste momento tão especial. Pai, Tu és um Deus santo, eterno, maravilhoso. Aqui nos rendemos diante de Ti, Espírito Santo, Pai. Nos guarda, nos livra, Pai. Guarda esta ovelhinha que nos acompanha, Pai. Abençoa o dia de hoje, Pai. Nos livre de todo o mal, Pai. Abre portas, Pai. Nos ajuda a amar, a orar, Pai, uns pelos outros. Que possamos viver em união, Pai, em unidade. Que todo sentimento que não te agrada, Pai, toda discórdia, toda ira, toda raiva, mágoa, ofensa, que todo mal possa ser arrancado, possa sair, Pai. E possamos ter um coração rendido, Pai. Um coração segundo o Teu, Pai. Amoroso, perdoador, isso mesmo, galardoador. Pai, é isso que o Senhor Ele espera e Ele quer de nós, Pai. E aqui nos colocamos na condição de pecadores, Pai, que precisamos do Seu perdão, da Sua ajuda, da Sua transformação pelo Seu Espírito, pois derrama, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, trazendo transformação, virtude, cura, restauração, libertação. Pai, abençoa, Pai, este dia, Senhor. Abençoa os nossos caminhos, Pai. Põe anjos nos livrando, nos guardando. Abre portas, Pai. Abençoa os nossos caminhos, Pai. Não deixe que falte nada, Pai. Nada, Pai. Isso mesmo. Que o Senhor possa suprir, Pai, todas as nossas necessidades, Pai. Todas as necessidades desta pessoa. E as necessidades, Senhor, são muitas. Mas o Senhor é um Deus provedor, Pai. Irá prover tudo aquilo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que semeiam, aqueles que têm vontade de ajudar, Pai. Sim, meu Deus, eu oro por todos neste momento. Aqueles inscritos no nosso canal, que nos acompanham aqui diariamente, que todos sejam abençoados, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Receba a bênção sobre a sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida.